acadêmica de jornalismo e também professora. Daqui a pouco vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Cante a esperança, busque dentro de você a certeza de vencer. Tenha perseverança. Dedicação, carinho, conhecimento e tradição são imprescindíveis para formar cidadãos conscientes de sua função social, com sólidos valores éticos, morais e cristãos. Colégio Santa Rosa, educando para a cidadania. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Cante a esperança, busque dentro de você a certeza de vencer. Tenha perseverança. Estamos abrindo o primeiro bloco do programa de Olho na Vida. A meu lado, a Débora Bombilho. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Assis. Obrigada por você ter me convidado para vir aqui. Ok. A Débora é natural de onde? De Rio do Sul. Rio do Sul. Aham. Os meus pais moram em Trombudo Central, eu nasci em Rio do Sul. E já tem desde 1990 que eu moro em Lages. Adotei Lages como minha terra. Vim morar para cá com 17 anos e estou aqui todo esse tempo. 1990, então 90. 27 anos, já bastante 27 tempo, anos. né? Aham. Praticamente lagiana. Praticamente lagiana, adoro, né? Eu me considero lagiana. A minha mãe me diz que eu já sou lagiana, que o sotaque já é de Lages, eles têm sotaque diferente, eu já sou a diferente lá de casa. Ok. Bombilho é italiano? É, italiano, aham. Bombilho é italiano. Interessante. Eu não tinha ouvido falar sobre, a gente conhece muito, tem muito aqui na região do Coral, muito origem italiana, né? É, mas bombilho é raro, né? É o primeiro que a gente realmente, que eu realmente conheço, é o primeiro, né? E me diz uma coisa, você é formada em quê? Ó, eu vim para Lages para fazer agronomia. Então eu sou formada em agronomia, fiz mestrado em ciências do solo no CAV, tudo no CAV, a formação toda no CAV. E me dediquei muitos anos a dar aula, até que a comunicação entrou na minha vida. Né? Eu já trabalhei aqui na Nova Era TV, né? E hoje estou como colunista do Correio Lagiano. Colunista. Olha que legal. E, bom, agronomia, você não quis seguir na parte da agronomia? Não. Sabe, Assis, assim, ó, eu acho que a agronomia me trouxe uma bagagem muito grande, inclusive hoje, porque como a agronomia é um curso muito eclético, você vê muitas coisas em agronomia e todo mundo sabe da qualidade do CAV, então eu tive excelentes professores, uma orientação acadêmica fabulosa, ainda mais que eu continuei ali dentro. Então eu fiz 5 anos de faculdade, depois eu fiz 1 ano de pós-graduação em ciências morfofisiológicas e depois eu fiz o mestrado. Então eu fiquei quase 10 anos estudando dentro do CAV. Poxa. Eu tenho toda uma formação acadêmica. Então isso me dá toda uma base para a produção de textos hoje. Mas a área técnica de agronomia, nunca consegui. Não me chama atenção até hoje, assim. Então é uma pena. São diplomas que estão engavetados, mas que eu considero que são extremamente úteis no meu dia a dia, na minha vida. Que bacana. Tá, e na parte da educação, você hoje leciona num colégio? Eu leciono no Colégio Santa Rosa. Até o ano passado eu lecionava Química e a parte de ensino religioso e filosofia. E por esse ano, por estar mais dedicada à parte de comunicação e por estar cursando jornalismo, que é o que eu quero me dedicar agora em diante, né? Então eu fechei a porta de Química. Então, a partir do ano passado eu não leciono mais Química. Eu trabalho só com os pequenos do ensino fundamental 2, do 6º ano ao 9º ano, com ensino religioso e filosofia. Ah, sim, uma área bem tranquila para trabalhar, né? É uma área tranquila, uma área gostosa, né? Uma área que envolve o que eu gosto. Leitura, escrita, conhecimento pessoal, você lidar com as pessoas. Basicamente, Assis, eu adoro lidar com pessoas, né? Então, eu não me vejo ainda não dando aula, não tendo os meus alunos. Bom, veio bem garota, bem novinha para cá. Casou aqui em Lages mesmo? Casei aqui. Eu casei aqui
do primeiro casamento eu tenho uma filha e do segundo casamento um filho. Então, né, 2 casamentos, a família toda constituída em Lages. E como professora, como é que você vê o ensino hoje? No caso, é difícil a educação da criançada e da meninada, né? Olha, eu trabalho num colégio onde isso é muito bem coordenado, né? Então, os nossos alunos são ótimos, assim, em comportamento, em disciplina. Claro que eles são adolescentes e, de repente, extrapolam, às vezes, um pouquinho. Mas num geral, que você está me perguntando, eu vejo que a nossa educação, ela é um pouquinho abandonada, né? Ela é um pouco largada. Eu percebo que a cada ano que passa, um desinteresse maior dos alunos pelas salas de aula, talvez seja porque as salas de aula continuam idênticas às do século passado. Tanta coisa mudou na vida dos nossos jovens e as salas de aula continuam as mesmas, né? Carteiras, quadro e giz. Então, para você chamar a atenção hoje de um jovem, de um adolescente, de um pré-adolescente, é complicado em sala de aula. Você tem que preparar uma aula muito legal e tocar muito o emocional deles, para que eles te deem atenção. Senão, eles não te dão feedback, não. Mas isso não quer dizer que eles são ruins. Eles são ótimos. Eles são inteligentes, eles têm conhecimento, sim, só que o conhecimento diverge um pouquinho do que nós queremos deles. Então, a gente tem que estar mais próximo dos adolescentes, de encontro deles, para que eles gostem das nossas aulas e queiram assistir às nossas aulas. Porque senão eles têm atitude hoje em dia. Não são como nós antigamente, Assis, que tinha medo. Isso, a pessoa chamava atenção e tal, ficava quietinho. A gente tinha medo, porque... E eles não têm mais. Hoje, os nossos adolescentes têm atitude, têm firmeza do que eles querem. Então, se eles resolverem que não estão a fim de assistir uma aula, eles não assistem mesmo e não estão nem aí. Então, a gente tem que estar rebolando, sabe? Para chamar a atenção deles. Daí fica difícil, né? Fica. Minha querida, e como a ideia, você veio lá de Rio do Sul, né? Isso. Como é que surgiu a oportunidade de vir para Lages? Como é que surgiu essa ideia aí? Assim, ó, o meu pai é engenheiro agrônomo, né? Então, eu sou a filha mais velha, sempre fui muito próxima do meu pai. Depois de mim, demorou quase 4 anos para ter outro irmão. E eu sempre admirei demais a carreira dele. Eu tenho muita afinidade nessa parte, assim, de estudo, nessa parte acadêmica. Eu tenho muita afinidade com meu pai. A gente sempre gostou de ler, ele me levava junto no trabalho dele. O meu pai também dava aula, eu ia com ele dar aula. Então, eu acompanhei isso. O meu pai abria projetos, ele era funcionário da Acaresc, que agora é Ipagre, né? E ele abria projetos no estado. Então, eu sempre estava muito próxima do trabalho dele. E eu acho que essa proximidade acabou me confundindo um pouco. E eu acabei vindo fazer agronomia. E eu não era ele, né? Ele ama o que faz. Meu pai é excelente agrônomo, excelente profissional. Apesar de estar aposentado, ele trabalha com isso até hoje. Mas não era para mim aquilo. Eu acabei vindo achando que ia dar certo. E mas eu não digo que não deu certo, sabe? Eu vim porque era o DESC, faculdade pública. Conhecimento a mais na vida, né? Não, eu acho que foi a minha base, sabe? Sim. A minha base como pessoa foi feita dentro do CAV, assim. Eu agradeço muito o convívio que tive ali dentro com todas aquelas pessoas. Então, foi isso que aconteceu. Foi isso que me trouxe a Lages, a faculdade de agronomia. Eu tinha 17 anos. Embora não trabalhe na área, mas é um conhecimento a mais, né? Não, totalmente, né? É um conhecimento que não se perde. E um conhecimento que me deu base para todos esses anos de carreira acadêmica dando aula de química, né? Ótimo. Nós vamos um intervalinho comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o programa De Olho na Vida. Cante a esperança. Busque dentro de você a certeza de vencer. Tenha perseverança. Dedicação, carinho, conhecimento e tradição são imprescindíveis para formar cidadãos conscientes de sua função social, com sólidos valores éticos, morais e cristãos. Colégio Santa Rosa, educando para a cidadania. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
vencer. Tenha perseverança. Estamos voltando com o programa De Olho na Vida. Em nossos estúdios, a presença da Débora Bombilho, né? Isso. Sobrenome bem diferente. Ele é diferente, as pessoas sempre me perguntam, hã? Daí eu repito o sobrenome. Eu achava que era Mombilho, é Bombilho. É, Bombilho, com B. E minha querida, como é que surgiu a ideia do jornalismo aí no teu trabalho? Eu digo assim, ó, que a comunicação me achou, né? Eu sempre gostei bastante de comunicação. Eu era daquelas crianças assim que tinha evento no colégio, eles me buscavam na sala para declamar poema, apresentar evento. Então eu faço isso desde criança. Eu sempre gostei muito. Aí era a pessoa que lia na missa, essas coisas assim. Então eu sempre estava envolvida com isso. Sempre gostei bastante. E sempre gostei muito de escrever, eu sempre li muito. E sempre gostei bastante de escrever. Então, falar e escrever são duas habilidades que eu tenho. Claro. E isso foi descoberto com as pessoas que conviviam comigo. Daqui a pouco, precisa fazer um texto, fala com a Débora. Aí eu fazia o texto, mesmo eu dando aula de química nos colégios, as pessoas foram me identificando que eu escrevia bem. Que bacana. E a comunicação, a parte de falar, de apresentar, quem me descobriu foi o Céu. O Céu me trouxe para cá, eu comecei a fazer uns especiais para ele e eu trabalhei um tempo aqui com ele. Na parte do jornalismo escrito, quem me levou para o jornalismo escrito, que me indicou para projetos no Correio Lagiano, isso já tem 10 anos, mais ou menos, 9 anos, foi a Edith, que hoje é gerente executiva do Instituto José Pascoal Baggio. Tu já deve ter conversado com ela. Sim. A Edith era minha colega, ela também era professora. E uma vez ela disse, olha, eu tenho uma colega que escreve bem. E assim eu fui me estreitando o laço com a Isabel, e aí foi assim que eu entrei no Correio Lagiano. E é onde eu estou até hoje com a coluna diária. Então é isso, na verdade a comunicação me descobriu, eu sabia que eu gostava disso, mas de repente guinar a vida para isso eu nunca pensei, e aí foi acontecendo. Na verdade, de repente uma futura, você trabalhar em redação, né? Redação jornalística, né? Pois é, eu tenho a coluna, né, eu gosto de escrever bastante, na redação não sei, porque a redação jornalística eu vejo os meus colegas que trabalham na redação do Correio Lagiano, a redação é uma coisa muito mais presa também, né? Você tem que estar livre. Sim. É mais digitação mesmo, né? E eu sou um pouquinho diferente, eu gosto de estar produzindo conteúdo, mas eu tenho um problema de ficar presa nos lugares assim. Então eu trabalho muito de noite, de madrugada. Então eu não sei se eu ia render muito de dia sentada numa redação. Então eu normalmente começo a escrever à noite e faço tudo à noite, todos os textos, as coisas, né? Então essa liberdade que o Correio Lagiano me dá é muito boa para minha criação, assim, eu gosto bastante de eventos, né? Então eu fui me encaixando nesse mundo. É claro que você não conheceu o jornalismo mais antigo, né, de fotolito, tal, da foto ainda em filmes, né? Eu conheci porque eu já tive aula disso na faculdade e também porque lá no jornal Eu Sou Curiosa, como o nosso jornal esse ano vai fazer 77 anos já em outubro, então eu tinha todo esse contato com as pessoas que trabalham lá e fui perguntando. Então eu conheço essa história toda do jornalismo. Que era bem diferente, né? Era muito diferente, muito. E o jornalismo de hoje, como é que você vê o jornalismo hoje, querida? Muito aberto, né? Muito aberto para todo. Muito dinâmico, né? Muito dinâmico, é muito para já, né? Então, por exemplo, não adianta se a gente quiser dizer que eu estive aqui, dizer amanhã, né? Já venceu a notícia, a gente tem que dizer hoje que eu estive aqui no seu programa. Então, o jornalismo hoje aconteceu, tem que estar no ar. Tanto é que as mídias impressas, como é o caso do Correio Lagiano, acabam investindo em mídias digitais também, para estar acompanhando essa plataforma toda rápida, né, toda muito atual, que é o jornalismo de hoje em dia. Ok. Você já está há 10 anos lecionando aí no Colégio Santa Rosa, né? Isso, eu já tenho quase 15 anos, uns 15 anos de Santa Rosa. Alguma coisa curiosa, alguma coisa engraçada assim, que acontece em sala de aula, né? Que você pode nos contar, assim, alguma curiosidade? Mas, menino do céu, é tanta coisa que acontece em sala de aula. Mas uma coisa muito interessante aconteceu semana passada. Eu estava chegando no Santa Rosa e então tem 3 anos que eu comecei, além dos maiores que eu preparava para o vestibular, trabalhar com os pequenos. E trabalhar com os pequenos é uma delícia, trabalhar com o 6º ano, eles têm 10 anos, eles são os encantos, assim. E eles são muito amorosos. E eu estava chegando no colégio semana passada e uma menina veio correndo falar comigo e eu vi que ela estava com a mochila, ela estava indo embora. E a gente tem muito zelo com os nossos alunos, né? E ela disse pra mim assim,
professora, eu posso entregar o trabalho, a minha colega pode entregar o trabalho para a senhora porque eu pedi para ela entregar, a senhora aceita? Eu falei, aceito, mas eu estranhei de ela estar com a mochila antes do horário de acabar a aula. Eu falei, tu tá indo embora? Né? Eu não vi nenhum adulto com ela é pequena, do 6º ano. Tu tá indo embora? Ela me olhou e disse assim, não, professora, não se preocupe, eu não tô indo embora, eu volto na semana que vem, a senhora não precisa ficar preocupada, eu só vou viajar. E aí ela entendeu que eu tava preocupada, que ela tava indo embora para sempre, né? Ela me disse, não é para sempre, semana que vem eu já volto, eu só vou viajar. Então as crianças fazem esse tipo de coisa, sabe? E que você se encanta cada vez mais. Os adolescentes também, então se eu fosse buscar aqui, eu teria muitas histórias, agora tu me pegou de surpresa. Mas essa aconteceu recentemente, então, eles são ótimos assim, né? O menininho também, o dia que morreu o cachorro, ele veio me contar que o cachorro morreu, aí eu falei, mas nossa, você deve ter sofrido bastante. Ele me disse, cara do céu, eu chorei de um tanto, ele me chamou de cara, eu achei um barato ele me chamar de cara. Então são coisas assim, Assis. Quando tu trabalha com uma faixa etária, tu tá agora falando da professora do colégio, de 10 a 17 anos, que são os alunos do terceirão, é um universo muito bonito de trabalhar. Você vê como é bom de aprender com eles e estar com eles. Eu sou apaixonada. Acaba ensinando e aprendendo também ao mesmo tempo. Nossa, né? A gente mais aprende do que ensina, porque tu ensina a parte técnica e eles nos ensinam a vida. Então é só você observar, para cada rostinho tem uma história por trás de vida deles. E eles gostam de saber que tu presta atenção neles, então. Claro. Quando tu chama um aluno pelo nome, quando você nota que ele cortou o cabelo, a alegria, assim, que eles têm de saber que a gente está prestando atenção neles. Então, a arte de ser professora vai muito além da parte acadêmica, muito além. Alguns até os pais trabalham um dia, tal, e à noite tem TV, tem isso, tem aquilo, né? E acabam até se afastando um pouco dos filhos, né? E a professora está mais próxima. Não, e eles reclamam, inclusive, às vezes assim, minha mãe fica só no WhatsApp. Que agora tem WhatsApp também, né? Claro. Então, eles reclamam da falta de atenção, né? Então, é como eu te disse, eles são um universo que eu sou bem encantada. Me doeu bastante. Eu tinha 36 aulas. Eu trabalhava o dia inteiro no colégio, há 15 anos isso. Me doeu bastante fechar essa porta e ter ficado só com 12 aulas. Eu hoje vou no Santa Rosa só na quinta e na sexta-feira. Quinto dia inteiro e sexta de manhã. Eu ia de segunda a sexta. Então, ainda eu tenho essa ausência. Estou me acostumando a não estar lá todo dia. Ok. Me diz uma coisa, é mais fácil trabalhar com a criança, assim, ou com o menorzinho, ou com já o mais jovem, mais adulto? Depende. É muito prazeroso trabalhar com os pequenos, porque eles são carinhosos, eles são atenciosos, eles lembram do dia do professor, eles lembram do dia das mães, eles trazem presentinho, então você se sente muito amada trabalhando com os pequenos, né? Agora, na parte acadêmica, eu não vou negar para ti, não. É mais fácil trabalhar com os maiores. Porque os maiores já sabem escrever, os maiores não te perguntam se é com caneta ou com lápis, os maiores não te perguntam nada. Então, é uma coisa mais prática, flui mais. E os pequenos te interrompem, eles querem conversar do que aconteceu em casa. Então, eu acho que por facilidade de professora, facilidade é melhor de trabalhar com os maiores. Eu acho isso, né? Porque eu dei a química há muito tempo. E química é matéria de mais velhos, né? Quando eu voltei a dar aula para os pequenos com a filosofia e o ensino religioso, eu fiquei me adaptando a eles, né? Que eles me perguntavam, caneta ou lápis? Eu dizia, gente, tanto faz. Eles achavam o máximo. Como que tanto faz? Né? Minha querida, infelizmente nosso tempo é curto, né? Alguma coisa que não tenha perguntado, mas que você acha interessante a gente divulgar? Quem sabe uma mensagem ao nosso público? Olha, Cis, interessante divulgar o meu trabalho é esse, né? Hoje eu estou me dedicando bem mais ao jornalismo. Estou fazendo faculdade de jornalismo na Uniplac, do qual tenho muito orgulho. O nosso curso foi nota 5 no ENAD, a nota máxima. Nossa, que coisa boa. Muito mais do que boa, Cis. Para tu ter noção, no Brasil, foram só 3 cursos que alcançaram esse feito. Foi a UFSC, de Florianópolis, a Federal, e a Universidade Mackenzie de São Paulo, e depois nós. Então, eu acho que isso foi um feito maravilhoso para Lages. Então, eu estou muito feliz. Estou muito feliz em estar tramitando, né, e bem dedicado ao jornalismo. Então, eu estou feliz, né, com essa área de trabalho. Estou bem faceira, assim. Continuo um pouquinho com as aulas, mas com certeza a Débora jornalista, ela está surgindo a cada dia mais, e ela vai ficar.
E foi ela que eu escolhi para ficar na minha vida. Falando nisso, eu lembrei de algo agora. Você e o Barão estão montando, me parece, uma empresa? Isso. Alguma coisa assim? Como é que é? Eu ia comentar contigo essa outra coisa, essa outra novidade. Eu, o Barão e a Cris Menegon, a gente está com a BM3, é o nome. BM3. É uma assessoria criativa, né? Comunicação criativa. Então, nós estamos criando um projeto novo de assessoria personalizada para as empresas. Então, a ideia é que as empresas fiquem no auge, é que as empresas fiquem em evidência. E a gente busca fazer isso de uma maneira diferente do que vem acontecendo. Então, nós estamos engatinhando no nosso projeto, mas a BM3 está surgindo na praça, como se diz, né? Com tudo. Eu, o Barão e a Cris Menegon. Seria divulgar essas empresas assim no Facebook, esse tipo de coisa assim? Como é Sim, trabalhando com mídias digitais, trabalhando com eventos, trabalhando com todas as plataformas possíveis na área de assessoria de imprensa, publicidade e marketing. A ideia é essa. E por que essa sigla BM3? BM3, pois é, porque primeiro que nós somos em 3, né? Sim, claro. E o B de Bombilho, o M de Menegon e o MB, que é Milton Barão. Coincidiu, tu viu? Deu certinho. Aí ficou BM3. Legal. Minha querida, obrigada por ter vindo. Que nada, Cis. Obrigada a você pela tua atenção. Visita, que Deus te ilumine e continue esse trabalho bonito aí, ok? Ah, então tá bom. Obrigada. Um abraço para todos que estão em casa. Foi um prazer estar com vocês. Ok. Esse foi o De Olho na Vida e até a próxima semana, amigos. Cante a esperança. Busque dentro de você a certeza de vencer.